Bom dia, pessoal. Vamos continuar, o nosso estudo dos estados físicos da matéria, tá? Olha, na aula anterior nós estudamos um pouquinho sobre transformações endotérmicas e exotérmicas, tá? Agora a gente vai verificar que qualquer substância, ela pode se encontrar nos três estados físicos. Qualquer sistema pode se encontrar tanto no estado sólido, quanto no estado líquido, quanto no estado gasoso. A gente tem exemplo aí da própria água, Nós temos água no estado sólido, estado líquido e gasoso. Então, se eu pegar o oxigênio do ar, eu posso resfriar e transformar aqui ele para o estado líquido, tá? Outra coisa, o ferro, o alumínio, Eu posso derreter, eu posso fundir o ferro e ele passar para o estado líquido, assim como o alumínio. É isso? Assim como eu posso resfriar o alumínio no estado líquido e ele se transformar em sólido novamente. Então, qualquer sistema, qualquer substância, ela pode se encontrar nos três estados físicos. Vai depender de quê? De um fator muito importante, que é a temperatura do sistema, tá? Mas nós vamos trabalhar com uma temperatura específica de cada substância, que é a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. O que é a temperatura de fusão? É a temperatura, é o instante que a substância ela passa do estado sólido para o estado líquido, tá? E a temperatura de ebulição é o instante que a substância vai passar do estado líquido para o estado de vapor, Ou que vai passar pelo estado gasoso, tá? Então, tanto a temperatura de fusão e temperatura de ebulição são propriedades específicas da matéria, tá? Olha, por que específica? Porque cada substância, ela tem um ponto de mudança, Ela tem aquele ponto que, na verdade, seria a temperatura. Tanto é que nós podemos chamar de ponto de fusão também e ponto de ebulição. O ponto de fusão, temperatura de ebulição, é o instante que ele vai mudar do estado sólido para o líquido e do líquido para o vapor ou gasoso, que é a temperatura ou ponto de ebulição, Igual eu falei para vocês aí, ó, a água, ela vai mudar de estado físico, do sólido para o líquido, a mesma temperatura que o ferro. Não, o ferro, para ele mudar do líquido, do sólido para o líquido, ele vai precisar de uma temperatura de 2.400, 2.000 e poucos graus Celsius aproximadamente. Tá vendo? Tanto é que você, se pegar o cubinho de gelo, e colocar dentro do copo, a temperatura ambiente, ele vai derreter, não é isso? Ou seja, ele vai fundir, Vai sofrer uma fusão, vou usar um nome específico. Agora, o ferro, Olha esse material aqui, ó, do meu espeto de churrasco, olha o que eu estou usando. Ele, vocês podem ver que a temperatura ambiente, ele não vai derreter. Então, quer dizer, ele pode derreter? Sim, mas a partir do momento que eu fornecer energia para ele absorver energia, e quando ele está absorvendo energia, está havendo uma transformação endotérmica, aí ele vai derreter. Por isso que nós falamos que o ponto de fusão, temperatura de fusão e de ebulição são as propriedades específicas de cada matéria, tá? Às vezes as matérias, na verdade, elas não vão ter o mesmo ponto de fusão e ponto de ebulição, mas eles podem ser próximos. Gente, no laboratório, uma maneira da gente identificar a substância é através do ponto de fusão e de ebulição. O que você faz? Vamos supor que você tem dois líquidos, Dois líquidos diferentes e eles são incolores. Você está trabalhando lá no laboratório e você não identificou, quais seriam os líquidos. Então, para você identificá-los, você teria que aquecer, colocar, claro, um termômetro, dentro de cada recipiente e aquecer, fornecer energia para ele. E pelo valor da temperatura, vocês têm condições de identificar qual é aquele líquido, Olha, claro, aí nesse caso você vai ter que conhecer as características dele ou elas, na verdade, vão ser fornecidas, tá? Olha, por que você tem condições de identificar? Porque é uma propriedade específica, cada substância tem essa propriedade, ó. Temperatura de fusão, temperatura de ebulição, tá? Assim como também densidade são propriedades específicas da matéria, que corresponde só àquela matéria. Agora, a cor é uma propriedade específica? Não, pode ser uma propriedade geral, igual eu falei assim,
para vocês, os dois líquidos eles são incolores, né? Todos os dois são incolores, não é isso? Então você não pode identificá-lo pela cor, né? Então são propriedades gerais da matéria, tá? Então vamos lá. Por que eu estou falando de temperatura de fusão e temperatura de ebulição? Porque é através delas que nós vamos identificar qualquer estado físico, né? Então vou dar exemplo para vocês aqui da água. Olha, a água, o ponto de fusão dela, né? A temperatura que ela vai iniciar a mudança vai ser 0 graus Celsius, tá? Olha, então você vai falar assim, Laurence, então quando ela estiver lá no freezer, a temperatura de -3, ela tá mudando de estado físico? Não, ela se encontra no estado sólido, tá? Olha, aí a partir daí ela vai recebendo energia, você retirou lá do freezer a temperatura de -3, colocou a temperatura ambiente, o que vai acontecer? Os corpos quentes, igual eu falei para vocês, fornecem energia para os corpos frios. Então o gelo vai recebendo energia, e a temperatura dele vai aumentando. Quando ele chegar à temperatura de 0 grau, o que acontece? Ele vai iniciar a fusão, ou seja, ele vai derreter. Tanto é que se você pegar o meu copinho, um copinho de água, um copinho comum e colocar o gelo, vai chegar um determinado instante que você tem a água no estado líquido, isso aqui é meu copinho, meu gelo, tá? Que derreteu. Olha, você vai ter ao mesmo tempo, olha, o cubo de gelo, o gelo, né? Mais a água no estado líquido, não é isso? Olha, então, o que é uma coisa muito importante? A temperatura aqui, como sendo uma substância pura, quer dizer, só tem um tipo de substância, que nós vamos falar um pouquinho mais na frente, nós vamos ver que a temperatura ela vai ser igual. Então, enquanto o gelo estiver fundindo, isso quer dizer que ele se encontra na temperatura de fusão, a temperatura vai ser a mesma, tá? Olha, ele está no estado de mudança, né? Então qualquer cubinho de gelo, qualquer quantidade do cubo de gelo, ele vai derreter, ele vai fundir a mesma temperatura que é 0 grau, porque nós só temos aqui a água, tá? Então nós chamamos de temperatura de mudança, temperatura de equilíbrio. Então você vai falar assim comigo, então eu posso dizer que durante a mudança de estado físico, né, eu tenho dois, ou seja, coexistem dois estados ao mesmo tempo? Sim, eu tenho o sólido, eu tenho o líquido, tá? Então isso aí é muito importante, olha. Então você vai ver, olha, que antes do ponto de fusão, né, a água, ela estaria no estado sólido, tá? Vou mostrar aqui para vocês. E depois do ponto de fusão, aí nós vamos aquecer a água, ela chegou a 0 graus Celsius, ela começa a mudar de estado físico, tá? Então, eu vou mostrar aqui para você. Olha, eu vou usar aqui com vocês uma linha de aquecimento, onde vocês vão me ajudar agora. No ponto de fusão, igual eu mostrei para vocês, é quando está havendo o quê? A fusão, o derretimento de qualquer substância. Então, quando ele está derretendo, nós vamos ter a substância no estado sólido e líquido. Tá vendo? Olha que chique. Quando eu chegar lá no ponto de ebulição, olha só também que legal. Vamos para a nossa análise prática da água. Você pôs a água ferver, né? Agora ela já passou totalmente para o estado líquido, né? Meus cubinhos estão lindos, né? Então ela já passou totalmente para o estado líquido. Você vai fornecer energia para ela, né? Chega um determinado instante que vai haver formação de bolhas no fundo do recipiente. Isso quando a sua mãe está fazendo, tá colocando água para fazer café, ou está colocando água na panela, vocês vão perceber que existem bolhas aqui no fundo do recipiente. Essas bolhas seriam bolhas de vapor de água. Porque olha só, gente, se eu perguntar o que tem dentro daquelas bolhas, você vai falar ar atmosférico, oxigênio? Não. Aqui você só tem a substância água. Então aquelas bolhas no fundo do recipiente, ó, aqui olha, quando ela começa a ferver, né, nós vamos ter aqui, olha, bolhas, né, que está contido aqui o vapor de água. Tanto é que a densidade delas diminui, a tendência, analisa na prática, tenta imaginar comigo. Essas bolhas elas vão subir e elas vão se romper. Na verdade,
ela vai formar o vapor. Vou colocar aqui um sistema fechado só para vocês observarem comigo, tá? Vocês perceberem o vapor, porque se eu abrir o sistema ele vai embora, né? Ele escapa para no meio. Então o que acontece? Elas sobem e vão se romper e vai formar o vapor. Então dentro dessas bolhas o que tem é vapor de água, tá? Olha. Então cuidado que isso aqui é muito importante, foi pergunta do Enem, tá? Então como eu tenho aqui dentro apenas H2O, então aqui quando ele mudar ela vai subir. Ela escapa e ela vai se romper. Então aqui já houve a formação do vapor. Aqui já está havendo a transformação. Então quando eu falo vapor, vem de vaporização. A vaporização é a transformação. Enquanto houver mudança do estado líquido para mudar de estado, com a tendência de ir para o gasoso, nós vamos falar que ele tem vapor. Enquanto há mudança, há vaporização. Tá? É uma coisa que muito importante também é a diferença entre o estado gasoso e o vapor. Qual que é a diferença entre gás e vapor? Olha, o vapor ele ocorre enquanto há transformação. Enquanto estiver líquido e estiver mudando, nós vamos chamar, né, o resultado da transformação de vapor. Agora, quando não mais houver transformação, aí nós já temos o estado propriamente dito que é o gasoso. Então, você pode ver que quando eu te pergunto quais são os estados físicos da matéria, você vai falar sólido, líquido e gasoso. Você não fala sólido, líquido e vapor, tá? Porque o vapor ocorre, ele é chamado, o gás na verdade é chamado de vapor enquanto há transformação. Depois que ele não mais se transforma, ele deixa de chamar de vapor, porque não tem transformação, e ele é chamado de gasoso, tá? Então, vamos lá comigo. No ponto de ebulição, ele vai mudar do líquido para o gasoso, tá? Ah, Laureza, eu posso colocar aqui vapor? Pode. Está havendo a mudança, tá? Olha, está havendo a transformação, então vamos colocar como ele sendo o vapor, tá? Aí você vai falar assim, mas durante a mudança, né, quando ele atinge o ponto de ebulição, vocês vão ver que também coexistem água no estado líquido e no estado de vapor. Olha, durante a mudança coexistem os dois estados físicos ao mesmo tempo, porque enquanto tiver água, há mudança, tá? Olha, aí vocês vão analisar aqui comigo, presta atenção, olha, o estado físico, olha só, antes, qualquer substância, antes do ponto de fusão, porque no ponto de fusão ele está mudando do estado sólido para o líquido. Aí eu pergunto para vocês, antes dele atingir o ponto de fusão, ele se encontra em qual estado físico? Sólido, tá? Aí pronto, ele está aquecendo, atingiu o ponto de fusão. Vou dar um exemplo para vocês, né? Ele vai ocorrer a mudança, a transformação. Então nós temos o sólido e o líquido ao mesmo tempo. Pronto. Quando nós já não temos mais sólido e sim líquido, o líquido começa a aumentar a temperatura, né? Olha, então, quando ele já mudou totalmente o estado físico, acima do ponto de fusão, nós vamos ter a substância no estado líquido. A temperatura vai estar no estado líquido, tá? Faz com que ele esteja no estado líquido, né? A temperatura vai estar no estado líquido. A temperatura vai atingir, né? Vai alterar praticamente o estado, né? Ele vai aquecer. Tá? Então, o líquido, igual eu falei para você, vai depender da temperatura, tá? Olha, o líquido vai aquecer e ele vai chegar a um determinado instante que ele vai iniciar o quê? Vamos supor, a fervura, né? Ou seja, a ebulição. Então, quando ele inicia a ebulição, começa a formar essas bolhas, ele já está mudando, ele está passando do líquido para o vapor. Tá? Então, no ponto de ebulição, quando ele atingiu a temperatura de ebulição, ele está mudando de estado físico. E todas as moléculas de água que estão aqui dentro, elas vão mudar de estado físico na mesma temperatura, né? Igual a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, todas as moléculas de água que estão dentro do sistema, ela vai mudar a 100 graus Celsius, porque elas têm as mesmas propriedades. Elas gastam a mesma quantidade de energia para mudar.
né? Porque o que acontece quando ele passa do estado líquido para o vapor, quando ocorre a ebulição? Você sabe que as moléculas começam a se movimentar, elas vão se chocar constantemente, igual eu mostrei nas outras aulas, e vai haver o rompimento das moléculas de água. Então, quando elas se rompem, a tendência dela é distanciar o máximo possível, tá? Então, aqui que eu queria falar para você. E quem é responsável pelo rompimento dessas ligações das moléculas de água seria a temperatura, tá? Quem é responsável é a quantidade de energia armazenada em cada ligação. Então, olha, você fornece a energia simplesmente para romper essas ligações, tá? Então, aí ela vai passar para o vapor. Então, quando estiver no estado líquido, tem ligações para serem rompidas. Então, ela gasta energia proveniente a 100 graus Celsius, tá? Olha. E pronto, olha, então ela já transformou totalmente do estado líquido para vapor. Nós não temos mais líquido. Então ela passa para o estado gasoso. Ela já está no estado gasoso propriamente dito. E se eu colocar vapor, tá errado? Não, o vapor vai sendo aquecido, tá? Olha, então cuidado. E a partir de agora vocês vão fazer uma análise comigo aqui, tá? Então, olha, guarda essa fila de aquecimento com amor e carinho e eu vou mostrar para vocês como nós vamos usá-la a partir de agora, tá? Então, vamos lá. O quadrinho vai cair agora não. Então, vamos pegar a própria água que eu já dei exemplo para vocês, ó. Então, eu quero pegar todas as características da água. O que seriam essas características? O ponto de fusão dela é 0 graus Celsius. O ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Tá? Então, agora eu quero saber, né, quais seriam os estados físicos da água nas seguintes temperaturas, tá? Olha, então vamos ver aqui, olha, nas seguintes temperaturas. Então, vamos considerar a temperatura de 20 graus Celsius. Eu quero saber qual é o estado físico da água. Na temperatura de menos 1 grau Celsius. Na temperatura de 105 graus Celsius. Na temperatura de 100 graus Celsius. Tá? Na temperatura de 0 grau. E na temperatura, nossa mãe, né? De, deixa eu ver, 10 graus Celsius. Tá? Olha, tudo bem? Então, eu quero que vocês analisem comigo qual seria a temperatura, pensa um pouquinho, né? Qual seria o estado físico da água nessas seguintes temperaturas. Então, o que eu vou dar o exemplo para vocês? Vou dar um macete para vocês. Vamos criar a nossa fila de aquecimento. Tá? Olha, criamos a fila de aquecimento, nós vamos identificar por que aquecimento? Ao vetor aqui, ó, tá? O vetor, ele vai indicar, olha, o sentido que está havendo o aquecimento do sistema, tá? Olha, então nesse ponto, eu vou representar o ponto de fusão, né? O ponto de fusão da água, nós vimos que ele é 0 graus Celsius, não é isso? Ó, eu vou colocar só 0, tá, gente? Vamos com uma fusão aqui. Olha, e aqui o ponto de ebulição, a temperatura que ele muda do líquido para o vapor, vai ser 100 graus. Olha, tudo bem? Agora, presta atenção, né? O que nós vamos determinar? Olha, no ponto de fusão, deixa eu ver se meu pincel está funcionando aqui, né? Olha, nós vamos ter dois estados físicos, igual eu mostrei para vocês, o gelo derretendo. Enquanto ele está derretendo, você tem ele no estado sólido e no estado líquido. Então, no ponto de fusão, você tem nos estados sólido e líquido ao mesmo tempo. No ponto de ebulição, você tem o líquido e o vapor. Tá? Olha, tudo bem? Então, vocês vão me ajudar a partir de agora. Qualquer temperatura abaixo de 0 graus para a água, ele se encontra no estado sólido. A água se encontra no estado sólido. Aí, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, olha, você vê aqui, passou do sólido para o líquido
E ele só vai se transformar novamente quando ele atingir o ponto de ebulição. Então, até atingir o ponto de ebulição, a água se encontra no estado líquido, tá? Depois, ela passou por uma temperatura acima do ponto de ebulição, isso quer dizer que ele se encontra no estado gasoso, tá? Olha, porque já se transformou totalmente em gás, tá? Não há mais, igual eu falei para vocês, enquanto houver vaporização, nós temos vapor. Depois que já não tem mais vaporização, nós temos o gás, tá? Então, na verdade, são dois nomes aí diferentes, não é isso? Olha, só que as transformações são diferentes, para efeitos diferentes, tá bom? Então, vocês vão me ajudar aqui agora, vão analisar comigo. Deixa eu dar uma mudada aqui de lugar. Galera, aí eu pergunto para você, a temperatura de 20 graus Celsius, qual que seria o estado físico da água? Falar em água, estou até tomando uma aguinha aqui pra gente hidratar, né? Eu hidratar minhas cordas vocais, que eu falo igual cocota. Então vamos lá comigo. Olha, quando a água estiver na temperatura de 20 graus Celsius, qual que é o estado físico da água? Olha, vamos lá. 0 grau, ele vai mudar do estado sólido para o estado líquido, né? Então, olha, aí nós vamos aquecer o sistema, 0, 10, 20. Então, vocês vão ver, olha, que 20 graus, ele está acima do ponto de fusão. Olha, a 0 graus, ela muda do sólido para o líquido, e a 100 do líquido para o vapor. 20 graus está entre, olha só, 20 graus está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, qual é o estado físico da água? O estado físico da água vai ser o estado líquido, tá? Vamos supor que ela vai estar mais ou menos aqui, ó. Tá? Tô dando um chutômetro aqui, ó. Então, 20 graus, ela está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, ela se encontra no estado líquido, tá? Depois, menos 1 grau, né? 1 grau negativo. Ele é menor do que 0, né? Então, ele está praticamente aqui, ó. Menos 1 grau, ó. Então, você vai ver que ele está menos 1 grau, então ele se encontra no estado sólido, porque depois ele vai aquecer e chegar a 0, para que ele possa mudar de estado físico. Então, a água a menos 1 grau Celsius, ela se encontra no estado sólido. Vamos lá, 105 graus Celsius, ó, a 100 ele está passando do líquido para o vapor. 105 ele é maior do que 100. Então, se ele é maior que 100, ele está mais ou menos aqui, olha. Tá, ó. Isso significa que ela se encontra no estado gasoso. Agora, olha que chique. Quando ela atingir 100 graus Celsius, é justamente o ponto da mudança da transformação. Então, nós temos aqui, ó, o estado líquido e o vapor. Ah, eu posso colocar gasoso? Pode, líquido e gasoso, tá? Depois, a 0 graus Celsius, tá? Quando ela tiver 0 graus, ela está mudando de estado físico, olha. Tá? Ela está se transformando de estado sólido para o líquido, tá vendo? Então, a 0 graus, ela se encontra no estado sólido e líquido. E a 10 graus? A 10 graus, ela está mais ou menos aqui, ó. Então, quer dizer, que a 10 graus, ela está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Qual é o estado físico dela? Líquido. Tá vendo? Então, eu espero que vocês tenham entendido através da análise da água, tá? E agora eu vou dar outro exemplo para vocês e para que vocês entendam. Olha só, esse aí está relacionado apenas com a água, com a molécula de água, tá? Então, deixa eu dar outro exemplo para vocês. Vamos usar esses pincéis, né, gente? Então, vamos lá. Aqui eu vou trabalhar com uma substância, quase não cai não. Vou trabalhar com vocês agora uma substância genérica e uma substância hipotética. Quando eu falar uma substância genérica e uma substância hipotética, eu não quero identificar qual é a substância. Pode ser uma substância qualquer, tá? Olha, então eu vou trabalhar com uma substância X, onde hipotética, eu falei, ou genérica, onde o ponto de fusão
fusão é igual a menos 3 graus Celsius e o ponto de ebulição é igual a 20 graus Celsius. Tá? Então, esse seria as propriedades específicas da substância X. Ponto de fusão menos 3 e ponto de ebulição 20 graus. Aí eu quero saber quais são os estados físicos, né, dessas substâncias nas seguintes temperaturas. Eu quero saber na temperatura de menos 4 graus Celsius. Eu quero saber na temperatura de 2 graus Celsius. Eu quero saber na temperatura de 100 graus Celsius. Tá? Quero saber também na temperatura de 0 grau. Só confundir um pouquinho. Quero saber na temperatura de 20 graus Celsius. Tá vendo? E na temperatura de menos 3 graus. Tá? Deixa eu ver aqui se eu coloquei. Não, é o que eu queria mesmo. Então, vocês vão analisar comigo agora, né? Se eu dar um tempinho para vocês fazerem, porque eu não posso fazer isso agora, né? Como que vocês fariam, tá? Então, nós vamos lá representar a fila de aquecimento. Vamos lá. Tá? A melhor maneira. Olha, eu já sei fazer direto, ó. Se o ponto de ebulição dela é 20 graus Celsius, né? Isso significa que numa temperatura de 50 graus Celsius ela se encontra no estado gasoso. Por quê? É maior que o ponto de ebulição. Então, quem já, né, pegou o macete e quiser fazer direto, pode fazer. Né? Olha, você vai falar assim para mim, numa temperatura de 5 graus Celsius, né? Olha, se ela muda de estado do sólido para o líquido a menos 3 e do líquido para o gasoso ou vapor a 20 graus, então quer dizer que 5 graus está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Ela se encontra no estado líquido, tá? Então deixa eu colocar aqui para vocês a fila de aquecimento, ponto de fusão, né? Ele vai passar do estado sólido para o líquido, ponto de ebulição, ele vai passar do líquido para o gasoso ou vapor, tá? Então me ajuda aí, ó. Qualquer temperatura abaixo do ponto de fusão, ele se encontra no estado sólido. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, líquido, tá? E acima do ponto de ebulição, tá? Olha, acima do ponto de ebulição, nem curti, né? Ele se encontra no estado gasoso, tá bom? Ó. Então vamos lá. Sólido, líquido e gasoso. Tá bom? Então, vocês vão me ajudar agora, né? Vamos desenvolver aqui o exercício aqui, olha. Então, nós sabemos, ele me deu o ponto de fusão, que é menos 3 graus Celsius. Não é isso? Ó? Me deu o ponto de ebulição, 20 graus. Então, vamos lá comigo agora, né? Vamos analisar quais são os estados físicos. Presta atenção aí, tá, galera? Vamos lá. Na temperatura de menos 4, qual é o estado físico dele? Aí eu te pego, né? Menos 4 é maior ou menor que menos 3? A matemática lá com o Laura, hein? Olha só, menos 4, nós sabemos que é menor do que menos 3. Não é isso? Olha, então ele é menor. Então quer dizer que aqui ele está aquecendo. Então se menos 4 é menor do que menos 3, e menos 3 é o ponto de fusão dele, né? Olha, isso quer dizer que a menos 4 ela se encontra no estado sólido. Aqui, olha, no estado sólido. Tá? Depois a temperatura de 2 graus. Olha, a temperatura de 2 graus ela é maior do que menos 3 e ela é menor do que 20. Né? Já que 20 vai ser o instante que ela muda do estado líquido para o gasoso. Então, vamos supor que ele esteja mais ou menos aqui. Né? Ó, então, vocês vão ver que ele está entre o sólido, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Né? Sólido, líquido, líquido, gasoso. Então, ele se encontra no estado líquido. Tá? Depois, olha que legal. A 100 graus Celsius, presta atenção, você vai falar assim, 100 graus, ele está mudando de estado físico. Não, 100 graus mudava de estado físico, a água, era o ponto de ebulição da água.
A água, que é 100 graus, ela se encontrava no estado líquido e gasoso. Agora, essa substância não, porque o ponto de ebulição dela é diferente. A temperatura que ela muda de estado é 20 graus, a água que era 100. Então, essa substância a 100 graus Celsius, ó, ela é maior do que 20, né? Ó, ela é maior do que 20. Se ela é maior do que 20, né, ela é maior do que o ponto de ebulição. Logo, ela se encontra no estado gasoso, tá? Essa aqui, a 0 grau, né? 0 grau era a temperatura que a água mudava do estado sólido para o líquido. Agora, essa substância X, ela vai mudar do sólido para o líquido a -3. Tá? Se ela muda a -3, isso quer dizer que 0 é maior do que -3. Vamos supor que está aqui, olha. Então, ele está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, qual é o estado físico dele? Líquido. Tá? Ó, a 0 graus, essa substância se encontra no estado líquido. E a 20 graus Celsius? Aqui, ó. 20 graus Celsius vai ser o ponto de mudança do líquido para o gasoso. Vai ser o instante que ele atinge o ponto de ebulição. Então, ele se encontra no estado líquido e de vapor, ou líquido e gasoso, tá? Tudo bem? Olha, você vai falar, Lorenzo, eu posso colocar aqui líquido e vapor? Sim, porque está vendo a mudança, tá? Olha, até eu vou usar aqui com vocês. Tem problema por gasoso? Não tem, tá? Posso colocar vapor também, duas opções. Então, está mudando, tem líquido e vapor. Acima do ponto de ebulição, aí eu já não posso falar que tem vapor, já tem gasoso propriamente dito. Tem livros, né? Tem apostilas que aceitam gasoso, mas aí tanto faz, tá? Olha. E a -3? A -3, olha, é a temperatura com que ele muda do estado sólido para o líquido. Então, no ponto de fusão coexistem os estados sólido e líquido. Quando eu falo coexistem, é que eles se encontram simultaneamente, os dois estados físicos, sólido e líquido, tá? Espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa é só vocês me perguntarem, tá? Eu vou deixar aí a atividade para vocês fazerem, tá? Olha, aliás, eu vou passar essas atividades aí no meu quadrinho ali e depois eu vou mandar uma lista para vocês na próxima aula, tá? Porque eu acho que se eu ainda for colocar a lista agora para vocês, vai ficar mais extenso e a gente tem pouco tempo, eu não vou ficar explorando vocês, é claro, tá bom? Então vamos lá, eu vou passar as atividades para vocês aqui nesse quadrinho. Então, ou melhor, faz o seguinte, né? Eu poderia até dar a lista para vocês de uma vez e marcar os exercícios que vocês teriam que fazer, né? Mas eu acho que aí vocês vão ficar um pouco impedidos, ter que abrir outra atividade. Vamos fazer aqui mesmo, tá? Eu sou Lorenza doida. Ó, identifique os estados físicos de uma substância hipotética. Hipotética ou genérica, tá? Hipotética também pode ser uma substância qualquer, que eu vou chamar de Y, tá? A partir dos pontos de fusão e ebulição dessa substância, tá? Então eu vou chutar aqui, ó. Eu vou te dar que o ponto de fusão de Y, ele é -20 graus Celsius. E o ponto de ebulição dele vai ser -2 graus Celsius. Você vai falar, Lorenzo, você tá louca? -20 é menor que -2? Aos números negativos aí, olha, tá? À esquerda de 0, tá bom? Olha, -20 é menor que -2, né? Então, eu quero saber quais são os estados físicos, né,
dessa substância na seguinte temperatura. Eu quero saber na temperatura de menos 19 graus Celsius. Tá? Eu quero saber os estados físicos na temperatura de 0 graus Celsius. Ah, olha que legal! Quero saber também na temperatura de menos 32 graus Celsius. Na temperatura de menos 2 graus Celsius. E na temperatura de menos 13 graus Celsius. Tá? Então, eu vou pedir para vocês analisar a temperatura, né, analisar as temperaturas de fusão, de ebulição, como eu falei, pode ser ponto ou T, temperatura, né? Então, eu vou pedir para vocês analisar os estados físicos da substância hipotética Y nas seguintes temperaturas, tá? Então, eu vou deixar aí para vocês, que eu sei que vai ser a última aula também, vocês já estão mais cansadinhos, tá? Aí vocês enviam para mim, eu acho que dá para vocês enviar para mim, tá? Até o final da aula, que tá muito fácil. Então, eu não vou dar muito tempo para vocês enviar, não. Tudo bem? Vocês podem até enviar. Agora, praticamente, nós temos uns 40 minutos, né? Eu acho que 5 minutos dá para vocês fazerem. Eu não vou dar muito tempo, não. Tá? Até o final da aula dá para fazer. Beijinhos. Qualquer dúvida é só me perguntar. Tchau, tchau.